O Dia da Mulher está chegando e hoje a gente vai dar início à nossa série Viva Mulher. Que tal começar esse dia falando dos cuidados com o nosso próprio corpo? Março Lilás é um movimento que acontece todos os anos dedicado à conscientização sobre o câncer do colo do útero. E, gente, dados do Ministério da Saúde estimam que serão diagnosticados mais de 19 mil novos casos da doença entre o ano, no triênio, 2026-2028. Nesse sentido, a campanha busca informar as pessoas sobre os riscos, prevenção e a importância do diagnóstico precoce. Quem conversa com a gente sobre isso é a ginecologista, a doutora Gabriela Moraes. Seja bem-vinda. Pode vir, doutora. Por favor. Olá, boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Maravilhosa. Minha ginecologista, gente. Minha amada ginecologista. Fica à vontade, Gabi. Doutora, quando a gente fala de câncer, eu acho que todas as mulheres têm muito receio, muito medo, né? Mas quando a gente fala do câncer de colo de útero, a gente está falando do que exatamente? Como isso acontece? Certo. Em primeiro lugar, o câncer de colo do útero é um câncer muito rastreável e muito prevenível, tá? É um câncer que é causado maiormente por um vírus chamado HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. E, portanto, a gente consegue rastrear ele no preventivo. Então, o alívio para a mulher é saber que antes de o HPV causar câncer, ele causa lesões pré-malignas, que quando a gente pega no começo, a gente já trata e a mulher está livre do câncer. No caso, doutora, da mulher não conseguir, não ter acesso, a gente sabe que muitas mulheres não têm acesso ao ginecologista, infelizmente, mas é uma realidade no nosso país. Quais sinais que o corpo dá de que tem algo errado ali, que ela fala, preciso procurar um médico especialista? Certo. Com relação ao câncer de colo do útero, ele é um câncer assintomático, tá? Antes de ele tomar proporções invasoras, por assim dizer, ele não dá sinais e sintomas. Os sinais que ele pode começar a dar quando o câncer já está estabelecido e já está em um grau mais aumentado são sangramento na relação sexual e dor vaginal, sangramento fora do ciclo menstrual, e esses são os principais sintomas. Quando é feito o preventivo, né? A gente fala que todo ano a mulher tem que fazer aquele check-up, fala assim, eu tenho que ir pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista. Se existe algum caso na família, é necessário que ela vá mais de uma vez, doutora? E ainda existem mulheres com receio do preventivo? É assim, existem mulheres com receio do preventivo, sim, até por constrangimento, né? Pelo modo como ele é coletado, a mulher tira a roupa, nós coletamos o colo do útero, enfim. Mas o câncer do colo do útero, ele não é hereditário, ele não é genético, entendeu? Ele é transmissível, é um câncer sexualmente transmissível, por assim dizer. Então, minha mãe teve, minha tia teve, isso pra gente não tem tanto valor. A partir dos 25 anos, toda mulher que tem relação sexual tem que fazer o preventivo todo ano. E aí, se ela tem 2 preventivos consecutivos negativos, ela pode fazer a cada 3 anos, porque, como eu te disse, o câncer de colo do útero ele é um câncer que ele demora muito para se desenvolver. Antes de chegar ao câncer, ele tem lesões pré-malignas. Então, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso, assim, não é familiar, é um câncer basicamente sexualmente transmissível, e esse rastreio pode ser trienal. Agora, saiu um novo rastreio no Brasil, que o SUS ainda não tem, mas já tem no consultório particular, que a gente rastreia ele pela captura híbrida ou então pelo PCR do HPV na secreção vaginal. Como é que é isso? A gente faz o preventivo normalmente, né? Faz a metodologia habitual para colher um preventivo, mas você colhe já a pesquisa do vírus. Se vem um HPV de alto risco para câncer, que a gente chama de HPV oncogênico, aí você tem que já tomar as medidas para ele. Agora, se ele vem negativo, você pode colher o preventivo daqui a 5 anos, que a mulher está livre de câncer, por assim dizer, de colo do útero nesse tempo. Então, a gente estende mais essa coleta do preventivo, aí seria a cada 5 anos. Viva a medicina, né? Viva a medicina. E, doutora, tratamento. A gente sabe que o câncer do colo do útero é um dos cânceres que mais acontecem nas mulheres, mas também é um dos mais curáveis. Como que funciona o tratamento disso? O câncer do colo do útero, quando ele é pegado em fase inicial, ele é super curável. Você pode simplesmente fazer uma conização, que é tirar a lesão com margem de segurança onde está o câncer, quando ele é in situ, né? Quando ele ainda não é invasor.
e está tratada. Em alguns casos, você pode tirar o útero e o colo do útero e também está tratada. Só que assim, o tratamento do colo do útero, do câncer do colo do útero, ele não é único, ele depende do estágio onde ele é diagnosticado. E para aí vai o tratamento. Mas em fases iniciais, o câncer de colo in situ ali, o que não é invasor, tirou a lesão, curou. Não precisa fazer mais nada. Em relação à vacina, doutora, a gente sabe que para os adolescentes ela é disponível no SUS. Para as mulheres agora mais velhas, né, ainda é possível, né, receber essa vacina, tomar essa vacina? Isso adianta, não adianta? Como funciona? A vacina para o HPV entre os adolescentes, né, de 9 a 14 anos, está disponível no SUS e ainda nesse semestre, até os 19 anos, eles estão dando a vacina. Eles só dão até os 45 anos para mulheres imunossuprimidas ou que têm papilomatose laríngea recorrente, enfim, é uma doença, tem algumas condições especiais para elas receberem até os 45 anos. Fora isso, a mulher deve fazer essa vacina, isso é importantíssimo até os 45 anos, que é onde a mulher entre 25 e 40, entre 9 anos de idade até os 45 é o momento onde ela vai ter mais contato com o HPV, devido às relações sexuais mais frequentes. E ela deve fazer essa vacina, mas aí não é pelo SUS. Aí o ideal é que você faça em uma clínica particular. E existem 2 tipos de vacina, né? O SUS contempla a população com a vacina quadrivalente, que tem o HPV, o 6 e o 11, que causam verrugas, e o 16 e o 18, que causam câncer. Então, se você toma a nonavalente, que você consegue adquirir através do serviço particular, você tem mais 7 sorotipos de vírus do HPV que causam câncer. Então, você é protegido basicamente contra 90% dos cânceres de colo do útero. É até mais eficaz que você tome no particular que a vacina nonavalente. Viva a medicina de novo, né? Existe uma possibilidade de você se proteger através da vacinação. E a gente tem uma pergunta para você, doutora, vamos ver? A Luciana, o câncer de colo de útero pode espalhar para outros órgãos do corpo? Pode. A disseminação do câncer de colo do útero é maiormente local. Então, ele vai pegando o colo do útero, paramétrio, tubas, ovário, pelve, ali uma parte do intestino. Ele vai se disseminando mais localmente e, sim, em casos graves pode dar metástase também. Doutora, e ainda em relação à própria vacina, né? A gente sabe que são 3 doses, né? De repente, se a mulher tomou uma dose e ela deu uma pausa, passou o ano, não teve como pagar a outra, ficou 2 anos sem, é possível ela voltar para a segunda ou ela tem que começar tudo de novo? Tem que começar tudo de novo. Se passou mais de 1 ano, 12 meses, aí você tem que refazer as 3 doses. Para adolescentes de 9 a 14 anos, agora a dose é única, da quadrivalente, tá? Aí, a partir dos 15 anos em diante, vai depender da vacina que a gente está falando, né? Se for a vacina nonavalente, que é essa que o SUS não dá, para adolescentes de 9 a 14 anos são 2 doses. A partir dos 15 anos são 3 doses, tá? Mas para a vacina quadrivalente do SUS, dos 9 aos 19 anos a dose é única. Aí depois são 3 doses também, tá? Só para esclarecer sobre isso. E, doutora, a gente sabe que o câncer do colo do útero, na verdade, a gente não, né? Eu sei, mas pelos meus motivos, daqui a pouco eu vou te contar, que causa menopausa. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre exercícios físicos na menopausa. Conta pra gente sobre esse pós-câncer também. Quais cuidados que a mulher deve ter para que ela tenha uma vida sadia? Vamos lá. O câncer do colo do útero está relacionado à menopausa quando você faz bracterapia, que é uma radioterapia via vaginal, tá? A radioterapia pode afetar a função do ovário. Então, a paciente entra em menopausa. Mas quando você faz o tratamento conservador, quando ele é inicial e só tira o colo do útero, ele não leva à menopausa. É só quando você faz um tratamento para um câncer de colo mais avançado e principalmente com a bracterapia, que é uma radioterapia via vaginal. Aí, os cuidados que a mulher precisa ter, se ela entrou na menopausa por conta de um câncer de colo do útero, é principalmente repor hormônios. Mas nem toda mulher pode repor hormônio. Ela tem que fazer uma avaliação com o ginecologista para excluir contraindicações de reposição hormonal e então repor os seus hormônios.
E, obviamente, que o estilo de vida da mulher vai falar muito sobre como ela vai entrar nessa menopausa. Então, uma dieta anti-inflamatória, atividade física regular, um sono reparador, a vida com menos estresse, tudo isso contribui para a mulher ser menos sintomática e ter uma menopausa mais saudável. A gente vai, assim, do básico para atingir o máximo, né? Que é atividade física, dieta e sono e estresse, para você atingir o máximo de qualidade de vida e qualidade de menopausa quando chegar nela. Muito obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda à nossa Muito casa. obrigada. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda. Você, eu já falei ali no começo, que a doutora é minha ginecologista, ela é maravilhosa. Se você tiver dúvidas sobre câncer do colo do útero ou sobre a saúde feminina, pode procurar ela no Instagram, que ela está disponível para você. E eu quero falar o seguinte, gente, o seu corpo dá sinais, o seu corpo ele grita, então escute ele, eu falo isso de coração, com todo o meu amor para você, porque eu tive câncer do colo do útero, a doutora cuidou de mim, cuida de mim até hoje, então quando você vê qualquer sinal, cuide de você. O seu bem mais precioso é a sua saúde, né? Exatamente. Para você cuidar do outro, viu, mulher? Você tem que cuidar de você primeiro, né? Isso, exatamente. Mas a gente vai continuar com a nossa série Viva Mulher. Você quer levantar? Vamos levantar então vamos agora? lá. Porque até a gente vai precisar estar de pé. É verdade. Porque é hora de sacudir. É, né? Uhum. Então você de casa já fica de olho. Vamos lá? Vamos, então vamos. Vamos lá. Olha, uma fase que chega para todas, mas que ainda vem cercada de dúvidas, desconfortos e silêncio. Gente, estou falando do quê? Da menopausa. Muitos sintomas podem impactar na rotina da mulher, mas essa fase não precisa ser sinônimo de perda de qualidade de vida e muito pelo contrário, não é, Abi? O movimento entra como um grande aliado. Exercitar o corpo ajuda a atravessar a menopausa para viver bem essa nova etapa. Então faz o seguinte, dá para ter qualidade de vida e você tem que ter. E quem nos ajuda a entender mais sobre isso é a educadora física Bruna Oneda. Seja muito bem-vinda! Olá! Oi, Bruna. Hoje a gente que vai ter que fazer exercício, não é a Michelle? Aquele dia vocês gostaram, né? Tudo bem? Seja bem-vinda, Vocês ficaram por com favor. inveja. Ficamos Ai, com inveja. A gente viu você lá fazendo a Michelinha sofrer, daí a gente falou, agora a gente quer também. Lógico, vamos que vamos. Quando a gente fala de menopausa, né? Eu acho que toda mulher tem esse receio, né? Ah, eu acho que eu estou entrando na menopausa. Todas as vezes que eu tenho alguma coisa, eu falo assim, eu acho que eu estou entrando na menopausa. E a gente já começa a ficar meio tenso. É verdade. Só que é possível e a gente deve ter esse direito de ter uma boa qualidade de vida na menopausa. Deve, com certeza. E nós, de fato, estamos chegando na menopausa. Depois dos 40 anos, qualquer momento ela pode acontecer. Sim. E, de fato, até foi falado isso anteriormente, quanto melhor qualidade de vida essa mulher tiver, quanto mais ela se esforçar para ter hábitos saudáveis, não só dos exercícios, mas boa qualidade do sono, buscar ir apagando esses mini incêndios, fora o calorão, que vão acontecendo, mais qualidade de vida ela vai ter. Assim, menos sofrimento ela vai ter, porque a gente tem que entender que é uma fase de mudanças e é uma fase que algum desconforto vai acabar acontecendo. E na menopausa, a mulher sente mais dificuldade de perder peso e de ganhar músculo. A idade também, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai acontecendo. Mas na menopausa é tudo mais difícil. Então, por que a atividade física, tanto de força quanto esses, né, de respiração, de você precisar se movimentar, são tão importantes? Isso, então todas as alterações hormonais que acontecem, principalmente a queda de um hormônio fundamental que é o estrogênio, levam uma diminuição da massa magra, que é músculo e osso, e a falta desse hormônio dá uma maior dificuldade para a gente adquirir os músculos e ossos. E quando a gente diminui músculo e osso, a gente diminui o nosso metabolismo, que é o que a gente chama de metabolismo basal, que é o quê? É a quantidade de calorias que a gente gasta estando vivas. Então, você aí mexendo o seu pezinho... Já tô gastando caloria? Você está gastando calorias. Eita, vou mexer mais então, vou ficar mexendo bastante. Mas o metabolismo é a caloria que a gente queima dormindo, sentada, e isso diminui. Então, além de uma tendência a aumentar o peso, a gente tem uma maior dificuldade em perder o peso e principalmente a gordurinha que aparece no abdômen. Porque ao longo da vida, nós mulheres, até por conta deste hormônio, a gente tem distribuição de gordura em todo o corpo, no quadril, glúteo. Na menopausa, essa gordura ela tende a
ficar mais ali na região do abdômen. Olha só, gente. Isso. Que sofrimento. Que sofrimento. E existem exercícios específicos, porque a gente também sabe e ouve, né, as mulheres falando, eu tô na menopausa, parece que eu fico assim, tão sem vontade, sem energia, me sinto tão cansada, como é que eu vou enfrentar um exercício? Existem exercícios que são melhores ou não? Isso, então você tocou num ponto fundamental, que é a falta de ânimo, e por isso que eu acho que a gente tem que bater nessa tecla da informação, porque quando a gente sabe da importância, eu acho que isso já tem que ser uma motivação. E aí ela tinha até falado da questão do exercício de força. Então existem alguns exercícios que são fundamentais, que não podem faltar. Principalmente o exercício de força, porque ele vai garantir essa massa magra, tanto os ossos quanto os músculos, e também os exercícios aeróbicos. Por quê? Porque a gente tem uma tendência também a aumentar, até pelo aumento da gordura abdominal, pelo próprio processo de envelhecimento, a gente tem uma tendência a aumentar o risco cardiovascular, que é o que mais mata as mulheres. Coração, o câncer está chegando perto, mas assim, o nosso risco cardiovascular também aumenta. Então tem que ter tanto o exercício de força, quanto os exercícios aeróbicos. Se ela conseguisse distribuir isso ao longo da semana dela, ela já está fazendo o mínimo necessário aí para ter mais saúde e qualidade de vida na menopausa. E o que a gente pode, então, ensinar aqui para a mulherada que está nos assistindo, para ensinar para gente? O que a gente pode fazer, né? Vocês estão achando que vocês estão... Você tá achando que a gente está dando um migué? Ela falou assim, ensinar não, que vocês vão fazer. Eu vi o olhar dela, eu falei, tá bom. Não, ok. Então, ó, se a gente for pensar nos exercícios aeróbicos, isso entra caminhada, corrida para aquela que é mais adaptada, entra um andar de bicicleta, hidroginástica e etc. Se a gente for pensar nos exercícios de força, é tudo que exige uma maior contração muscular. E aí, às vezes, ela fica pensando assim, mas eu tenho que ir numa academia, eu tenho que ter um tênis perfeito. Não, em casa, até com salto eu ia escapar, eu ia falar, nossa, de salto não dá. Então, ó, o que a gente vai fazer? 2 exercícios de força para vocês entenderem, para as meninas que estão em casa também, entenderem o que é essa ativação do músculo, diferente de uma repetição que a gente faz em caminhada. Então, vamos só afastar as perninhas, assim, ó, sentem confortavelmente, a gente vai levantar e sentar 10 vezes. Então, ó, de levanta, salto? Pode ir, pode dar uma ajudazinha. Tá bom. E aí senta devagar, não desaba lá, vamos lá, 10 vezes, 2. Isso é um movimento que a gente vai fazer pro resto da vida, que é sentar e levantar. Só que a gente vai perdendo força, a gente vai perdendo essa massa muscular. Tá no 3, né? Tá, conta aí que eu vou perder. Tá bom, já eu tá vou no contar. 5. Tá no 7. Ó, esse tipo de exercício é o que a gente fala que é exercício de força. Porque eu tô fazendo uma contração e eu tô carregando um peso que é o peso do meu corpo. Eu consigo deixar isso mais difícil? Só faltam 7, meninas. Não, Brincadeira. esse aqui é o Descansa. 10º. Pode descansar. Quem 10. fez aí sentiu. Então, esse tipo de exercício a ideia é fazer progressivamente. Então, o que você pode fazer? Depois você pega 1 quilo de arroz lá na sua casa, 2 óleos, por exemplo, sobe e volta. Então, a ideia do treino de força, e muita gente se frustra de não ver resultados, é porque não aumenta a carga. Então, essa carga é a carga do corpo. E aí é importante a gente progredir. Dá tempo? Dá. Então, ó, aí, isso aqui a gente consegue os exercícios pro braço, por exemplo. Então, o que vocês vão fazer? Segura a almofadinha, assim, ó, pertinho de vocês. Aqui. Não precisa esconder o rosto. E aí, vocês vão só apertar a almofada. Você já tá querendo. Você tava... Você tava com medo, na verdade. O que aconteceu? É assim, né? Então, Aperta ó, pra cá. É só aperta e volta. E aí, com a consciência, você vai ver que você tá usando a musculatura do seu bíceps, está usando a musculatura do seu peitoral. Isso, traz mais pertinho de você, ó. E a gente sente mesmo. Sente? Aí, ó, trouxeram uma pra mim, eu achei que eu ia ficar livre. que Aperta e ninguém volta. fica livre. Legal. Isso. Sente Isso mesmo. aqui é um exercício que dá pra gente trabalhar. Então, assim, eu não preciso estar numa academia, eu não preciso em casa, eu já consigo ter resultados. Podem descansar. E um outro que eu adoro também com a almofadinha é colocar aqui, ó, no interno de coxa. Ixi, que esse aqui eu não consigo, hein? Não, tudo bem, pula, segura pula aí. vai Vou ficar assistindo. fazendo de braço. E aí é só fechar o joelho apertando a almofadinha. Isso trabalha bastante a musculatura interna. Aqui a gente não ia ter como colocar outro peso mesmo. E aí já é um exercício de força.
Se a gente fizer bem concentrada, a gente consegue, inclusive, contrair a musculatura interna do períneo. E isso ajuda num outro problema que eu posso vir aqui outro dia falar, que é a questão de perda urinária e etc. Então, Ótimo, muito bom. sem muito equipamento, a gente já consegue treinar força. Adorei, deu até pra cansar um pouquinho, não deu? Gostei. Adorei também. Eu Na próxima adorei. a gente fala então sobre que eu acho bem legal. fortalecimento aí pra evitar essas perdas de xixi, né? Boa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Muito obrigada, eu tô adorei. com medo de chamar ela pra próxima. Você tá? Dela vir muito brava. Você viu que ela falou pra você que não era pra você descansar, era pra Então. você continuar fazendo... Muito obrigada. Obrigada a vocês. Sempre. Você de casa aproveita, manda pergunta, aproveita, os contatos dela estão na tela e ela ensina muita coisa no Instagram, então fica de olho lá, tire a sua dúvida e cuide de você sempre, viu, mulher? Não é isso? Sempre, sempre.